Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Pod Jovem. E hoje o tema que a gente escolheu para tratar foi a importância do culto JA para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí a gente fica com as perguntas: o que é um JA? Qual é a relevância dele para a igreja hoje e para a comunidade jovem? Ainda existe culto JA atualmente? Bom, essas e outras perguntas serão respondidas aqui nesse Pod Jovem. Como vocês sabem, eu não estou aqui sozinho, né? Já dá para ver aí. E eu gostaria de apresentar meus colegas, amigos que estão aqui comigo nesse Pod Jovem, né? Nesse podcast. Quero conversar com você. Como é seu nome? De onde você vem? O que é que você faz aqui? Então, né, meu nome é Tailan, eu sou da cidade de Feira de Santana. Não pude começar o curso com vocês aqui da minha sete, mas fui agregado, como o Emerson fala, né? Então, estamos aí para poder formar hoje com vocês, tá? Estamos aí para também participando desse Pod Jovem. Legal. Você, amigo? Me chamo Emerson, né? Sou natural lá de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Estou aqui no Salto Vinhaém, cursando Teologia, com a turma 67 também. É uma alegria estar com vocês aqui para falarmos sobre esse assunto tão importante. Legal. Maravilha. Eu me chamo Juan, eu sou do Pernambuco, da cidade chamada Catende, e eu também faço parte aqui da turma 67, curso de Teologia. Legal. Olá pessoal, eu me chamo José Nilson, sou lá de Maceió, Alagoas. Estou aqui no seminário me preparando para poder estar servindo a Deus como pastor. E será muito bom poder estar falando sobre esse tema tão importante. Legal. Olá pessoal, eu me chamo Wesley, sou da cidade de Pacajus, no Ceará, e a gente está aqui também no SALT, né, cursando teologia, para servir melhor essa igreja, que é uma igreja jovem, né? Que legal. Eu sou Lindemilson também. E vocês viram que a qualificação tem para a gente falar desse tema, né? Todos teólogos, né? Futuros teólogos, pastores da igreja. Que bênção, que bênção. E eu já quero começar, então. Gostaria de fazer aqui a primeira pergunta. Vou perguntar para você, tá? Já está aqui do meu lado. O que é JA? O que significa isso aí? O que é JA e como surgiu a ideia desse culto, né? Desse JA? Olha, o JA, o culto jovem, ele nasce lá no final do século XIX, início do século XX, com dois jovens, um de 17 e outro de 14 anos, que teve a ideia de reunir ali os seus amigos num quintal de casa ou na sua garagem ali, não sei, mas de certa forma teve uma grande relevância para poder tratar dos princípios da igreja, principalmente o princípio de saúde. E ali eles começaram o primeiro culto JA, só que não foi só simplesmente ter o culto JA, eles alavancaram muito mais para poder arrecadar fundos para eles, para que pudesse também avançar na obra e também para a volta de Jesus. Mas o culto JA nada mais é do que um culto qual nós todos aqui participamos, e tem uma relevância muito grande na nossa vida e uma importância também, porque hoje eu estou aqui graças a um culto JA. Que legal. Então, JA é um culto, o culto jovem. Exatamente, o culto jovem. Culto jovem adventista, que legal. Muito bom, obrigado, Taylor. Emerson, vou seguir contigo agora, amigo. O JA, culto JA, mas assim, quando a gente vai nas igrejas, a gente não tem visto muito esse tipo de culto. A minha pergunta é assim, ainda existe culto JA hoje? Se existe, como é que está acontecendo? Quais são os desafios que estão acontecendo hoje? Boa pergunta, Lindenilson. A gente percebe que o culto JA está em extinção na nossa igreja, infelizmente, né? E não era para ser assim. A gente nota também que o culto JA, na maioria das igrejas, não podemos generalizar também, dizer que é em todas, mas na grande maioria das nossas igrejas, o culto JA ele só acontece quando vem um pregador de fora, né, é reconhecido, e também, ou quando vem um cantor de fora. Então a igreja tem esse momento especial, talvez em uma semana de oração que acontece anualmente ou semestralmente, e aí decidem, porque tem esses convidados de fora, fazerem um JA. Mas tirando esses eventos especiais, o JA não acontece mais. E aí a gente vê um grande contraste, né, entre uma igreja que tem um culto JA com frequência e uma igreja que não tem um culto JA com frequência como deveria ser. O nível espiritual, né, a espiritualidade dos jovens são diferentes, né? E fica o desafio para os líderes, né, desse lindo ministério. É um desafio para alguns intransponíveis, porque eles promovem um programa para celebrar esse culto jovem de adoração a Deus, o público não comparece e isso é muito frustrante para quem está à frente dirigindo esse ministério. Legal, Emerson, que legal, boa pergunta. Juan, vou fazer pergunta para ti agora, tá, amigo? Como o culto jovem hoje,
ele pode contribuir para o desenvolvimento de um jovem na igreja local? Olha, Denilson, no caso são vários benefícios, né? No caso, a proposta do culto JA não é para ser um culto tão formal quanto o culto do sábado pela manhã, né? Então, no culto JA pode ter sorteios, pode ter gincana bíblica. Então, assim, eu vejo que o culto JA é uma grande potência para que o jovem possa desenvolver os seus talentos e dons, né? Talvez o jovem não tenha tantas oportunidades assim no culto pela manhã e tal, mas no JA, ele, no caso, pode ser convidado para cantar, para fazer uma oração, para passar uma meditação. Então, eu vejo que um dos principais benefícios que o culto JA pode proporcionar para o jovem é ele desenvolver seus talentos e também seus dons. E também um segundo benefício é que ele pode também intensificar ali e também aprofundar o seu relacionamento com outros jovens também, né? Através das gincanas, tal. Então, eu vejo que o culto JA pode proporcionar ao jovem o seu desenvolvimento de seus talentos e dons, tanto para o ministério jovem, mas principalmente para a igreja, né? Que legal, bacana, muito bom. Então, Wesley, agora eu quero continuar contigo, amigo, aqui. A minha pergunta é assim, ó, quais são os principais desafios enfrentados para hoje organizar e até manter um culto jovem, né? E não só quais são os desafios, como a gente pode superar, sugestões de como superar esses desafios para que a gente possa manter um culto jovem ativo na igreja hoje, na igreja local. Bom, os desafios eu acho que são muitos, né? Se a gente fosse listar aqui, levaria muito tempo, porque trabalhar com o público jovem traz muitos desafios, né, pra gente. Mas eu acredito que dentro dos cultos jovens, um dos desafios seria a falta de engajamento, né, dos jovens, ou de grande parte deles, que talvez venham aí por diversos motivos, né, talvez por não se sentirem participantes daquele grupo, ou até relacionado à programação que é realizada nesses cultos, né. Talvez um outro desafio aí seja o conflito de gerações, né? Às vezes os jovens querem fazer um tipo de programa mais animado, mais dinâmico, mas a geração anterior, os mais velhos, né, da igreja, acabam não permitindo ou indo contra, enfim, acaba gerando esse conflito. Eu acho que isso pode acabar prejudicando realmente o culto jovem. E sobre as soluções para isso, né, eu acredito que a gente tentar envolver mais os jovens, isso faz parte, né? Tentar dar um pouco de protagonismo para eles, né? Chamar o jovem para pregar, chamar o jovem para participar do louvor, até para organizar uma programação, né, desses cultos. Um trabalho missionário externo, né, para envolver o jovem como comunidade e ele se sentir parte daquela comunidade jovem, né? E aí vem trabalho missionário, trabalho social, talvez também nesses JAs a gente abordar temas que sejam pertinentes para o jovem. Saúde emocional, né, relacionamentos, enfim, diversos outros, mas que o jovem possa se sentir parte daquela comunidade, né, daquele grupo, e assim, consequentemente, ele vai participar mais, né, dos cultos jovens. Muito bom, muito bom. É um momento oportuno para isso, né, para o jovem se envolver e tal. Que bacana. José Nilson, amigo, agora vou seguir contigo, tá bem? A pergunta é a seguinte, quais ideias você pode dar, pode contribuir, né, com um líder jovem ou alguma igreja específica que queira reimplantar esse culto jovem na sua igreja local? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Legal, Denilson. Essa realmente é uma pergunta muito boa e importante, porque o culto JA não deve ser encarado somente como um momento no sábado à tarde, mas como algo que é muito relevante na vida da igreja como um todo. Porque o culto JA é um momento em que você vai estar ali para poder estar adorando a Deus. Então, para isso, é necessário que haja realmente muita criatividade. E o líder precisa investir em sua liderança e nos jovens como um todo. Isso pode ser feito por pelo menos 3 maneiras. A primeira é o líder sendo um líder inovador. A segunda é ele dando espaço para a criatividade dos jovens. E a terceira é ele desenvolvendo atividades inovadoras. Fazendo isso, ele vai estar levando em consideração não somente os jovens, mas também
a igreja como um todo, porque o culto JA está ali para beneficiar a toda a igreja, tanto a membresia local, como também as pessoas que estão ao redor da igreja, os outros jovens. Então, os jovens terão a oportunidade de estar influenciando outros jovens. Há muitos sites em que o líder pode estar acessando para poder estar buscando informações, para poder estar embasando as suas programações. Por exemplo, ele pode estar entrando no site LibJA, ali ele vai encontrar o manual do jovem adventista e materiais que ele pode estar usando para realizar os programas. Além disso, ele pode também estar usando como sugestão para programas criativos o site JA Online, que ali ele vai encontrar informações pertinentes que serão usadas para realizar as programações. Não. Muito bom. Amigos, assim, pelo menos quando eu comecei na igreja, minha jornada, ali por volta de 2003, 2004, o culto JA era como se fosse um culto oficial da igreja. Não sei se é a mesma experiência de vocês. Todos os sábados tinham culto jovem. Na verdade, era raro, às vezes, que não existia o culto jovem. E assim, muitas das minhas memórias afetivas como igreja vêm desses momentos específicos, né? E aqui eu queria passar para vocês de maneira assim rápida, para a gente finalizar, qual é a experiência que vocês têm com o culto jovem, né? O que vocês podem falar, o que é que o culto jovem trouxe de benefício para vocês, né? E até algum conselho para as pessoas que nos ouvem, né? Que na sua igreja talvez não tenha, e até pode ser um jovem que pode tomar essa iniciativa de começar, de incentivar, de chegar até seu líder e pedir para ele que de fato, vamos se frutificar, vamos começar do aqui fazer um culto jovem na nossa igreja, né? Pelo menos uma vez por mês, quem sabe, pelo menos iniciar, né? Quais são as experiências que vocês têm aí com o culto Cara, eu jovem? tenho uma experiência muito boa em relação ao culto jovem, que era a questão do jornal JA. Não perdia. Eu falava, vai ter o jornal JA, porque a resenha que acontecia ali com os irmãos da igreja era passada ali naquele momento. E o interessante é que teve uma história da irmã Rosa, e quem sabe, quem vai ver aí sabe do que eu estou falando. Ela trocou o açúcar por farinha e acabou colocando ali açúcar no frango, açúcar no frango, e aquilo ali foi pertinente para a gente ali, uma resenha. Então o João tava marcou dessas formas, essas coisas assim, essas brincadeiras. E o Ivanilton, ele foi um dos incentivadores ali para os jogos ali da comunidade do Jorge Américo, em Feira de Santana, o qual fez ali a minha turma e eu ali engajar mais acerca do trabalho, não só dentro da igreja, mas também fora. Que legal, que legal. E aí? Eu não me considero um pregador, né? Mas eu gosto de aproveitar todas as oportunidades que me dão de falar da palavra de Deus. Eu sou um pregador em formação, a gente está aqui e tal, mas esse pregador em formação, ele deve muito ao JA, né? Porque foi ali nos cultos de JA que alguém começou a enxergar essa possibilidade de ser alguém que falasse em público, explanasse a palavra de Deus. Então, o JA tem esse papel importante, né, de influenciar a pregar a palavra de Deus, né? Esse assim, é o meu exemplo, mas fica a dica para outros que querem desenvolver outros dons, outros talentos. Então, o Ministério Jovem é uma oportunidade para que os nossos jovens cresçam e se desenvolvam, né, para afiar o machado ali, para servirem a Deus através desse ministério. Que legal, muito bom. E amigos? Deixa eu pegar aqui o microfone. Bom, eu fui da igreja no ano de 2015, né? Fui batizado e eu lembro que o curso de JA também era quase todo sábado, né? E eu, todo sábado à tarde, ia para o JA e eu orava a Deus pedindo para que eu tivesse uma oportunidade de talvez fazer uma oração e tal. E foi no culto de JA que eu comecei a receber essas oportunidades para que eu pudesse conhecer meus talentos e meus dons. Então, eu acho que o culto de JA é uma oportunidade extraordinária para você conhecer ali quais são os seus talentos, quais são os seus dons. Então, acho que é uma ferramenta poderosa. Legal, muito bom. Legal. Acho que a minha experiência é um pouco parecida com a do Juan. Eu também comecei a pregar num culto JA. O que eu não gostava do culto JA era das dinâmicas bíblicas, né? Não que, por exemplo, a corrida bíblica. Não que eu não sabia abrir a Bíblia, mas porque eu era muito lento na hora de abrir, né? Então, todo mundo era melhor do que eu na corrida bíblica, eu nunca ganhava. Mas eu realmente aproveitava ao máximo os programas do culto JA.
porque era um momento ali que você estava no final da tarde, louvando a Deus, você finalizava aquela tarde, naquele pôr do sol, muito feliz, tendo a certeza de que teve um encontro com o Senhor, e começava a semana com o pé direito. Então, eu aproveitava ao máximo aqueles momentos. Legal, muito bom. Bom, e eu também, assim como o Lindeilson falou, né? Sou dos tempos mais antigos, né? Não sou tão velho, né? Mas me batizei em 2005. Eu também não sou velho, não, cara. Batizei em 2005. E assim, o culto jovem, ele era a rotina da igreja. Era um programa, era um culto normal, né? Quando era dado um aviso lá na frente, o aviso era dado quando não teria um culto jovem, né? Ah, hoje não vai ter, porque o normal era ter o culto jovem. E tinha essa dinâmica, né? Eu lembro que tinha bom de Bíblia e a gente, né, os membros da igreja, acabavam estudando a Bíblia durante toda aquela semana ali, para fazer a prova no sábado, né? Às vezes a gente, quando tinha um trabalho missionário, né, um projeto missionário à tarde, e aí após isso a gente se reunia na igreja, encerrava com o culto jovem, já passava ali o sábado, né? E aí já ficava todo mundo ali reunido, às vezes a gente saía também para uma praça, tomar um sorvete. Isso envolvia os jovens na igreja, né? Então é uma experiência também que eu tive com o culto jovem, uma experiência muito boa e que acabou se perdendo com o tempo, né? Não lembro bem quando, mas em determinado momento o culto jovem parou de ser esse programa oficial da igreja, pelo menos de ser praticado, né? A cada sábado, todos os sábados, a cada sábado à tarde. Que legal. Como vocês podem ver, né, e os amigos aqui citaram muito bem, ó, o jornal JA. né, jornal JA, concurso bíblico, né, experiências para você desenvolver seus dons. Então, assim, os benefícios do culto JA da igreja são grandes, né? Pode falar. Você falou aí agora, Lindeilson, sobre desenvolver os dons, né? E eu lembrei que também foi no culto jovem, quando eu era criança ainda, né? Eu com o meu primo, a gente formou uma dupla, Matheus, se você estiver me ouvindo, você vai lembrar disso, para cantar. E a gente foi apresentar uma mensagem musical ali no culto jovem. Foi ali que eu percebi que cantar não era o meu dom, né? Porque a gente cantou, mas foi daquele jeito, né? A gente cantou, a gente conseguiu cantar, mas não é o meu dom. Mas realmente, no culto a gente consegue desenvolver os nossos dons ou descobrir, né? Se você tem ou se não tem também, como foi o meu caso, né? Que legal. E assim, você falou também assim, né, da questão do bom de Bíblia. Eu lembro disso muito bem. Você incentiva os jovens a ler a Bíblia. Então, ó, você faz um concurso bíblico e vai dizer, ó, no final vai ter um prêmio tal. Já pensou? Então, toda semana, essa semana a gente vai estudar o livro de Neemias, por exemplo. Você chega lá no sábado, todos os jovens estudarem, você vai fazer o concurso bíblico ali. Muito bacana, né? Então, assim, uma coisa é certa, em poucos minutos não tem como a gente aqui discutir todas as nuances do que é um culto jovem, né? Ou até trazer mais ideias, como foi que acabou. Nosso objetivo não é esse. Mas o nosso objetivo aqui é levar os nossos amigos que nos ouvem, que assistem, a incentivá-los a colocar novamente, né? Reimplantar essa dinâmica de ter um culto jovem, né? E mostrar para eles o quanto é importante, quanto foi importante para nós. E eu sei também que as pessoas que nos assistem, que viveram essa época, também é muito importante para eles, né? Então, fica a dica de você aí reimplantar, começar a colocar. Se o seu líder jovem talvez não tenha tanta afinidade com isso, chega ele, apoia junto dele, faz junto ali uma equipe para que vocês possam recolocar o JA aqui novamente nas suas igrejas, né? Amigos, é isso, né? Foi muito bom passar esses momentos aqui com vocês, essas risadas, nossos erros de gravação. Acontece, né? Mas assim, esse foi o nosso Pôr de Jovem de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Tchau.